Eu enterrei o meu pai vivo no porão da nossa casa de família em Sintra, não com terra, mas com o peso das suas próprias mentiras que ele cavou durante décadas. A minha mãe assistiu em silêncio, os olhos vidrados como os de uma estátua de fada em Alfama, implorando perdão enquanto eu trancava a porta com a chave que ela me dera no dia em que me deserdaram. E o meu marido, o vendedor inferior, que eles desprezaram, riu baixinho ao lado de mim, servindo vinho do Douro como se estivéssemos brindando a um nascimento, não a um funeral lento da linhagem que nos renegou. Era uma tarde de verão em Lisboa, o ar carregado com o cheiro de sardinha assada e o som distante de um acordeão desafinado ecoando pelas ruelas estreitas do Barro Alto. Eu tinha 25 anos, o cabelo solto ao vento salgado do Tejo, e o coração cheio de uma ilusão que os meus pais, com as suas fortunas tecidas em importações de vinho e imóveis na costa algarvia, nunca perdoariam. Chamava-me Ana, herdeira de uma família que se gabava de descender de nobres que navegaram com Vasco da Gama, mas que, na verdade, enriquecera com o suor de trabalhadores invisíveis nas vinhas do Alentejo. Eles viviam num palácio restaurado em Chiado, com vistas para a Praça do Comércio, onde o sol poente tingia o rio de sangue, uma metáfora que eu só viria a entender anos depois. O meu noivo chamava-se Miguel. Encontrámo-nos no mercado de rua em Belém, onde ele vendia queijos artesanais e enchidos defumados de trás-os-montes, os olhos castanhos brilhando como o mel de rosmaninho que provara na feira de São Mateus em Viseu. Ele não tinha pedigree, nem ações na Bolsa de Lisboa, nem um apelido que ecoasse nas salas de jantar dos clubes exclusivos do Estoril. Era filho de um ferreiro e uma costureira, crescido nas ruas poeirentas de Coimbra, onde aprendera a negociar com um sorriso que desarmava até os clientes mais cínicos. És como um vinho do Dão, Ana, dissera-me ele na nossa primeira noite, num tasquinho escondido em Moraria, profunda, mas acessível. Ri-me, porque naquela altura ainda acreditava que o amor era uma ponte sobre abismos sociais, não uma corda bamba sobre um precipício. Contar aos meus pais foi como lançar uma granada num salão de chá. Estávamos na sala de jantar da casa em Sintra, as paredes forradas de tapeçarias flamengas que cheiravam a mofo e hipocrisia. O meu pai, Henrique, um homem de 55 anos com bigode grisalho e fato feito à medida em Savile Row, largou o copo de Porto com um estrondo que fez tremer os cristais de Murano. Um vendedor. Um trapeiro de rua. Ana, estás a insultar o sangue que corre nas tuas veias. A minha mãe, Isabel, uma beleza etérea de 48 anos, com joias de ouro de ourique e um colar de pérolas que comprara em Paris, cobriu a boca com as mãos manicuras, os olhos azuis enchendo-se de lágrimas que eu sabia serem mais teatrais do que genuínas. Filha, pensa no escândalo. Os nossos amigos no Rotary, os primos em Cascais. Como explicamos que a nossa única herdeira escolheu um plebeu? Discutimos durante horas, o ar tornando-se espesso como o nevoeiro da Serra da Estrela. Eles evocaram o fantasma da avó, que se casara com um marinheiro pobre e morrera na miséria, contaram histórias de fortunas perdidas por amores tolos, prometeram deserdar-me se eu prosseguisse. És a nossa única filha, Ana, suplicou a minha mãe, não nos obrigue a escolher entre o teu futuro e a tradição. Mas eu via além das palavras, era medo, puro e simples. Medo de que o meu casamento expusesse a fragilidade do seu império, construído não em honra, mas em casamentos arranjados e dívidas ocultas. Miguel não era inferior, eles é que se sentiam ameaçados por alguém que não precisava de herança para se erguer. Naquela noite, saí de Sintra de carro, o motor do meu Mini Cooper rugindo pelas curvas da IC19 como um grito de liberdade. Liguei para Miguel do meu telemóvel, a voz embargada, eles não vão mudar de ideias. Mas eu mudo de vida. Ele esperou-me em Lisboa, num apartamento minúsculo no Martim Muniz, com vista para o Castelo de São Jorge. Fizemos amor pela primeira vez ali, entre caixas de cartão cheias de livros de Camões e garrafas de vinho tinto barato, o corpo dele quente e real contra o frio das expectativas familiares. Casámo-nos 2 semanas depois, numa cerimónia civil simples no Registro Civil de Alfama, com apenas 4 testemunhas, um primo distante meu que arriscou a ira paterna, e 3 amigos de Miguel de Coimbra. Não houve flores de laranjeira nem banquete no Hotel Ritz, em vez disso, dançámos fado num bar de Moraria até o sol nascer, as vozes roucas cantando de saudades que eu ainda não sentia. O deserdamento veio por correio registado, uma carta selada com o brasão da família, um leão rampante que agora me parecia um predador faminto. O meu pai escreverá com caligrafia precisa: Ana, o teu casamento é uma traição à linhagem que te sustentou. Renunciamos a ti como herdeira. Não esperes mais um cêntimo da nossa fortuna. Vive com o teu erro. A minha mãe adicionara uma nota à mão, trêmula: perdoa-nos,
mas não podemos assistir a isso. Chorei durante dias, não pela perda do dinheiro, embora doesse ver o meu fundo de estudos evaporar, mas pela fratura na alma. Como uma filha podia ser descartada como uma peça de porcelana rachada? Miguel abraçou-me forte, o cheiro de queijo e terra dele misturando-se às minhas lágrimas. Vamos construir o nosso próprio império, amor. Começando com um queijinho e um sonho. Os primeiros meses foram um inferno disfarçado de aventura. Mudei-me para o apartamento de Miguel, trocando os lençóis de seda por algodão poído, as refeições gourmet por bifanas de rua. Lisboa, que outrora fora o meu playground, tornara-se um labirinto de faturas e empregos precários. Eu, com o meu diploma em gestão de empresas da nova SBE, candidatei-me a vagas em bancos e consultoras, mas o meu apelido, outrora uma porta aberta, agora era uma maldição. Filha de Henrique Santos. A que se casou com aquele, sussurravam nos corredores. Acabei por aceitar um posto de assistente administrativa numa pequena galeria de arte em Chiado, salário mínimo, horários que me deixavam exausta como uma lavadeira do Tejo. Miguel continuava a vender nos mercados, acordando às 5 da manhã para carregar a carrinha com produtos frescos de produtores alentejanos. À noite, voltava com as mãos calejadas e histórias de clientes fiéis que compravam não pelo preço, mas pela honestidade nos seus olhos. Hoje, uma senhora idosa de Alcântara comprou o último queijo porque disse que lhe lembrava o pai, contava ele, enquanto preparávamos uma sopa de couve galega com pão de milho. Ria-me, mas por dentro doía, como podíamos sonhar com mais, quando mal pagávamos a renda. Discutíamos por coisas pequenas, ele esquecia de lavar a louça, eu gastava o último euro num café para fingir normalidade, mas o amor era o nosso cimento, frágil mas tenaz como as raízes de uma oliveira no solo seco do Alentejo. Um ano passou, e o segundo veio com uma gravidez inesperada. Eu vomitava nos becos de Belém, o estômago revirando como o mar em Cascais durante uma tempestade. Miguel vendeu a carrinha para comprar um berço de segunda mão, e eu pedi licença sem vencimento, costurando roupas de bebê com retalhos que a minha mãe outrora desprezara. O nosso filho, Tomás, nasceu numa maternidade pública em Santa Maria, o choro dele ecoando como um fado de protesto contra o destino. Segurei ao peito, os olhos dele, castanhos como os de Miguel, fixos nos meus, e jurei, nunca te deixarei cair como me deixaram cair. Mas as noites eram longas, cheias de cólicas e dúvidas. E se eu for uma mãe ruim, como a minha, sussurrava eu para Miguel, enquanto ele ninava o bebê com canções de Coimbra. Aos 2 anos de casamento, o ponto de viragem veio de forma inesperada, como um vendaval do Atlântico. Miguel, com a sua teimosia minhota, decidiu expandir o negócio. Vamos criar uma marca própria, Ana. Queijos e enchidos orgânicos, vendidos online para o mundo. Ri-me na cara dele, eu, com o meu background em marketing, via os obstáculos, falta de capital, concorrência de gigantes como a Delta ou a Sonai. Mas ele insistiu, e eu, faminta por propósito, juntei-me. Passava as noites no laptop emprestado de um amigo, criando um site simples, sabores de Portugal autênticos, com fotos que eu tirava com o telemóvel sob a luz amarelada das lâmpadas de rua em Alfama. Os primeiros pedidos vieram despatriados em Londres e Nova York, saudosos do cheiro de alheira assada. Vendemos 10 caixas no primeiro mês, 20 no segundo. O dinheiro começou a pingar, primeiro como chuva fina, depois como uma enxurrada. Alugámos um armazém pequeno em Barreiro, do outro lado do Tejo, onde o ar cheirava a sal e a possibilidade. Contratámos 2 ajudantes, um rapaz de Moçambique que sonhava com a engenharia, e uma mulher alentejana viúva que nos contava histórias de ceifeiros sob o sol impiedoso. Tomás crescia, correndo pelo chão de azulejos lascados, rindo com a barriga cheia de pão com chouriço. Eu sentia o veneno da amargura dissipar-se, substituído por uma força nova, como o vinho que fermenta e se torna robusto. Mas, no fundo, guardava a carta de deserdamento na gaveta da cozinha, lendo-a em noites de insônia, alimentando um fogo lento de ressentimento. Um dia, eles verão, murmurava para mim mesma, enquanto Miguel dormia ao meu lado. 3 anos após o casamento, o nosso império caseiro começava a parecer real. O site explodira graças a uma parceria improvável. Um blogueiro de comida em Porto, fã de produtos regionais, dedicou um post a nós, descrevendo os nossos queijos como o coração pulsante do Portugal rural, embrulhado em honestidade urbana. Os pedidos inundaram de todo o país, de Faro a Braga, de ilhas açorianas a madeirenses saudosos. Mudei-me para um apartamento maior em Alcântara,
com vista para os estaleiros onde outrora se construíam caravelas que conquistaram oceanos. Não era o luxo de Sintra, mas tinha janelas amplas que deixavam entrar o sol da manhã, e um quarto para Tomás onde ele construía castelos de legos com as embalagens dos nossos produtos. Eu gerenciava o marketing agora, transformando a minha formação académica em ferramenta afiada. Criava campanhas nas redes sociais, vídeos de Miguel cortando queijo com uma faca ancestral, o sol poente tingindo as vinhas de ouro, histórias de produtores alentejanos cujas mãos calejadas contavam mais que qualquer rótulo. Não vendemos comida, diziam nos posts, vendemos memórias de terra. As vendas triplicaram, e com elas veio o primeiro carro novo, um Renault Captur usado, mas nosso. Celebramos com um jantar no Cervejaria Ramiro, marisco fresco e risadas que ecoavam como ondas no areal de Carcavelos. Vês, Ana? Somos mais que sobreviventes, disse Miguel, erguendo uma taça de vinho verde. Somos conquistadores. Mas o passado não se enterra facilmente em Portugal, ele fermenta, como o vinho de garrafeira que melhora com o tempo, mas pode azedar-se agitado. Um dia, enquanto verificava e-mails no café brasileiro encheado, o mesmo onde o meu pai fechava negócios, vi uma notícia no jornal de notícias: crise no setor vinícola, família Santos enfrenta escândalo de adulteração. O coração parou-me. O império do meu pai, construído em exportações de Porto e Douro para a Europa, estava sob investigação. Acusações de misturar vinhos baratos com rótulos premium, de subornar inspectores na Autoridade de Segurança Alimentar. A foto mostrava o meu pai a sair do tribunal em Lisboa, o rosto envelhecido, o bigode agora grisalho e despenteado. Senti um misto de schadenfreude e náusea. Liguei para a minha mãe, o número que ainda tinha guardado, apesar de tudo. O telefone tocou 7 vezes antes de ela atender, a voz fraca como um sussurro de fado. Ana. És tu? Sim, mãe. Vi as notícias. Estão bem. Silêncio, depois um soluço abafado. Não, filha. O teu pai. Ele está destruído. Os credores batem à porta. A casa em Sintra pode ser penhorada. Perguntei pelo meu irmão mais novo, o filho perfeito, que estudava em Harvard com o dinheiro deles, mas ela desviou, ele não sabe ainda. Por favor, Ana, não contas a ninguém. Prometi silêncio, mas desliguei com o estômago revirado. Não era vingança, era karma, cru e inescapável como o bacalhau seco. Miguel percebeu o meu humor sombrio naquela noite. Enquanto Tomás dormia, serviu-me um copo de aguardente de medronho e sentou-se ao meu lado no sofá gasto. Eles merecem, não merecem. Deserdaram-te como se fosses lixo. Sacudi a cabeça, lágrimas quentes traçando caminhos no meu rosto. Merecem, mas dói. Eu ainda os amo, Miguel. Ou amo o que eles foram antes de me transformarem num monstro. Ele pegou na minha mão, os calos dele ásperos contra a minha pele suavizada por cremes baratos. Não és monstro, amor. És humana. E humanos perdoam, ou não. A escolha é tua. Dormi mal, sonhando com o porão de Sintra, escuro e úmido, onde o meu pai me trancara uma vez, criança, por desobedecer. O negócio crescia, e com ele, as tentações. Um investidor de Cascais, um homem de 50 anos com iate ancorado no Porto, contactou-nos para uma fusão. Vocês têm o toque autêntico, disse ele no nosso primeiro encontro no restaurante em Oeiras, o mar calmo ao fundo. Eu trago o capital para expandir para Espanha e França. Miguel hesitou, ele odiava os tubarões de fato, mas eu vi a oportunidade, uma fábrica em Évora, linhas de produção que empregariam dezenas de famílias alentejanas. Aceitámos, e o dinheiro fluiu como o rio Guadiana após chuvas. Comprámos uma casa em Oeiras, com jardim para Tomás correr atrás de borboletas, e um carro para mim, um Audi A3, simbólico da ascensão. Mas o sucesso trazia fantasmas. Numa feira gastronómica em Santarém, cruzei-me com uma prima, a Sofia, que outrora me invejara os vestidos de Paris. Ana. Ouvi dizer que estás a fazer fortuna com queijos, disse ela, o tom azedo como vinagre. Os teus pais estão arruinados, sabes? A tua mãe vendeu as joias. Sorri, frio, sinto muito, Sofia. Diz-lhes que mandei um abraço. Afastei-me, o coração martelando, sentindo o veneno da superioridade que eu jurara nunca adotar. À noite, confessei a Miguel, estou a tornar-me como eles.
Ele riu, beijando-me a testa. Não, estás a tornar-te melhor. Mas cuidado, o poder corrompe como o vinho mal guardado. O quarto ano trouxe Tomás com 4 anos, curioso e falador, perguntando pelo avô e avó que via apenas em fotos antigas que eu escondera. Por que eles não vêm à nossa casa nova, mamã? Eu engoli em seco, inventando histórias de viagens. Miguel sugeriu contactá-los, mas eu recusei, deixemo-los apodrecer no erro deles. No entanto, o destino, ou o diabo, dependendo da perspectiva, tinha outros planos. Uma carta chegou, não por correio, mas por estafeta, a letra da minha mãe, tremendo mais que antes. Ana, por favor. Teu pai teve um enfarte. Precisamos de ti. Volta para casa. Li-a 10 vezes, o papel amassando nas minhas mãos. Casa. Qual casa? A de Sintra, com os seus segredos enterrados nas fundações. Liguei para o hospital em Lisboa, confirmando, Henrique Santos, internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria. A voz do médico era neutra. Ele sobreviveu, mas precisa de repouso absoluto e apoio financeiro para o tratamento privado. Ri-me, amarga, imaginando o quarto partilhado cheirando a desinfetante e derrota. Miguel encontrou-me na varanda, fumando um cigarro que roubara do armazém, hábito antigo que eu retomara em stress. Vai vê-los, disse ele suavemente. Não por eles, por ti. Fecha o ciclo. Dirigi até Sintra na madrugada, o nevoeiro envolvendo a serra como um sudário. A casa, outrora palácio, parecia encolhida, as luzes fracas piscando como velas a apagar. A minha mãe abriu a porta, mais magra, o cabelo grisalho solto, vestindo um robe puído que eu reconhecia de verões em comporta. Ana, murmurou, estendendo os braços. Abracei-a por instinto, sentindo os ossos dela como galhos secos. Dentro, o ar estava pesado de cheiro a remédios e abandono, tapeçarias desbotadas, móveis cobertos de pó. O meu pai jazia na cama do quarto principal, tubos no nariz, o peito subindo e descendo ritmicamente. Abriu os olhos ao ouvir a minha voz, filha. Perdoa-me. Sentei-me ao lado dele, a mão fria na minha. Perdoar. Vocês deserdaram-me por amor, pai. Agora imploram por piedade por erro. Ele tossiu, fraco, eu tinha medo. Medo de te veres na miséria como eu vi a minha mãe. A confissão veio em golfadas. A avó não morrera pobre, fora ele quem herdara tudo e a deixara de lado por ambição. Chorei com ele, o quarto enchendo-se de fantasmas. A minha mãe serviu chá de camomila, as mãos tremendo. Somos tolos, Ana. O Miguel. Ele é um homem bom. Sorri pela primeira vez, é o melhor que há. Fiquei uma semana, ajudando com as limpezas, cozinhando bacalhau à brás com ingredientes simples que comprava no Pingo Doce local. Tomás veio num fim de semana, correndo pelo jardim selvagem, e o meu pai, do quarto, pediu para o ver. É neto teu, avô, disse o miúdo, orgulhoso. Henrique chorou, o primeiro choro genuíno que eu via nele. Mas quando o médico falou em custos, cirurgias, fisioterapia, milhares de euros, o meu pai baixou os olhos. Não temos nada, Ana. Os credores levaram tudo. Senti o fogo reacender-se, e eu tive de recomeçar do zero. Agora é a vossa vez. Voltei para Oeiras com o coração dividido, como um pão partido ao meio. Miguel esperou-me com um abraço e uma garrafa de vinho do Dão. O que vais fazer? Perguntei-me a mesma coisa durante meses, enquanto o negócio atingia picos, exportações para o Brasil, uma loja física em Lisboa no Time Out Market. O sucesso era doce, mas o rancor era o tempero amargo. A minha mãe ligava semanalmente, atualizações sobre a recuperação do pai, súplicas veladas por ajuda. Só um empréstimo, filha. Para salvar a casa. Recusava, educada mas firme, construam como eu construí. O 5º aniversário do nosso casamento caiu numa quinta-feira chuvosa de outono, o céu sobre Lisboa derramando-se como lágrimas represadas. Organizei uma festa pequena no nosso jardim em Oeiras, lanternas de papel penduradas nas oliveiras, mesas com queijos nossos, enchidos cortados em rodelas finas, e um barril de vinho verde gelado. Convidei os ajudantes do armazém, o blogueiro de Porto, até o investidor de Cascais,
que chegou de iate com uma garrafa de champanhe de Dom Pérignon, ironia, dado o nosso percurso. Tomás, agora com 3 anos e meio, correu entre as pernas dos adultos, a cara lambuzada de morcela, gritando histórias de piratas, para quem quisesse ouvir. Miguel e eu trocámos votos renovados sob a chuva fina, as palavras dele roucas de emoção. Casar contigo foi o melhor negócio da minha vida, Ana. Vendeste-me a alma e eu comprei com tudo o que tinha. Ri-me, beijando com o gosto de sal e vinho na boca. Mas no meio da alegria, o telemóvel vibrou, mensagem da minha mãe. O teu pai piorou. Vem, por favor. É urgente. Ignorei-a durante a festa, dançando fado com uma vizinha alentejana, mas à noite, sozinha na cama enquanto Miguel roncava, a culpa roía-me como traça em madeira antiga. No dia seguinte, dirigi até Sintra, o para-brisas embaçado pela umidade. A casa estava pior, o jardim invadido por ervas daninhas, as janelas empoeiradas como olhos cegos. A minha mãe abriu a porta, o rosto inchado de choro, vestindo o mesmo robe de meses antes. Ele não come, Ana. Recusa os remédios. Diz que não merece viver. Subi as escadas rangentes até ao quarto, onde o meu pai jazia, pele amarelada como pergaminho antigo, os olhos fundos como poços em trás-os-montes. Filha, murmurou, a voz um fio. Eu errei. Deserdar-te foi o meu maior crime. Agora, o karma vem cobrar. Sentei-me, pegando na mão dele, sentindo o pulso fraco como o bater de asas de uma gaivota ferida. Pai, todos erramos. Mas o amor não se mede em heranças. Ele riu, seco, o Miguel. Conta-me dele. Como ele te salvou. Contei tudo, os mercados, o site, a expansão para Évora, onde agora tínhamos uma fábrica que empregava 50 almas, muitas delas órfãs de crises como a deles. Ele não me salvou, pai. Nós salvámo-nos mutuamente. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, molhando a fronha. Então, ajuda-nos. Não por dinheiro, mas por família. Deixa-me ver o Tomás mais vezes. Debati internamente, o coração um campo de batalha, perdão versus justiça, amor versus orgulho. Liguei para Miguel do carro, a caminho de Oeiras, eles precisam de ajuda financeira. Ele ficou em silêncio, depois, és tu quem decide, amor. Mas lembra-te, perdoar não é esquecer. Naquela semana, transferi 10.000 euros para a conta deles, o suficiente para o tratamento privado e uns meses de renda. Não era caridade, era um investimento em paz, pensei. A minha mãe chorou ao telefone, Deus te abençoe, Ana. És a nossa salvação. Mas a paz era ilusória, como o sol de inverno que aquece mas não dura. O negócio explodia, um contrato com a TAP para fornecer lanches em voos internacionais, parcerias com hotéis em Algarve. Contratei uma equipa de marketing, mudei o escritório para um loft em Lisboa Factory, onde o cheiro de grafites misturava-se ao de café torrado. Tomás entrou no infantário, cantando fados infantis, e Miguel sonhava com uma linha de vinhos próprios. Vamos chamar-lhe Vingança Doce, brincou ele uma noite, mas o riso morreu nos meus lábios. Vingança. Ainda a sentia borbulhar, especialmente quando via anúncios de leilões da casa de Sintra. Os telefonemas da minha mãe tornaram-se diários, o teu pai está melhor, graças a ti. Mas os credores. Eles querem a casa. Pedia mais, sempre mais, e eu dava, 20.000, depois 30. O investidor de Cascais notou, estás a drenar recursos, Ana. Pensa no futuro do Tomás. Ele tinha razão, os números no Excel piscavam vermelhos em despesas familiares. Miguel confrontou-me numa discussão rara, na cozinha, o cheiro de ensopado de borrego no ar, estás a salvá-los ou a comprar o perdão deles? Para de ser a filha obediente que eles rejeitaram. Gritei de volta, e tu? Vendes queijo, mas sonhas com impérios. Não me dês lições. A ruptura veio numa visita a Sintra. Encontrei a casa limpa, mas vazia, o meu pai de pé, apoiado numa bengala, a cor voltando ao rosto. Obrigado, Ana, disse ele, abraçando-me. Mas vi, no canto do olho, uma mala aberta com joias, as mesmas que a minha mãe vendera. Onde está isso? Perguntei, fria. Ele gaguejou, para pagar dívidas pendentes. Mentira.
Eram as joias que eu dera à minha mãe no meu aniversário de 18 anos, gravadas com o meu nome. Vocês usam o meu dinheiro para recuperar o luxo, explodi. Eu reconstruí do nada, e vocês? Vocês ainda mentem. Saí furiosa, chovendo na serra, as lágrimas misturando-se à água. Liguei para um advogado em Lisboa, cancela as transferências futuras. E prepare papéis para a hipoteca da casa deles, com o meu investimento como garantia. Era o início da minha própria vingança, não com facas, mas com contratos frios como o aço de uma navalha. Miguel aprovou, silenciosamente, agora sim, és livre. O mês seguinte foi de crescimento exponencial. Lançámos uma nova linha, herança autêntica, queijos envelhecidos em caves de pedra como as de Évora, embalados em caixas com histórias de resiliência. As vendas dispararam, e com elas, a minha determinação. Visitei os meus pais uma última vez, sozinha, o sol de meio-dia batendo impiedoso nas janelas de Sintra. Eu ajudei o suficiente, disse, entregando o aviso de hipoteca. Agora, paguem como eu paguei, com suor. A minha mãe caiu de joelhos, soluçando, não nos deixes na rua, Ana. Somos família. O meu pai, orgulhoso até ao fim, baixou a cabeça, fizeste bem, filha. És mais forte que nós. Dirigi de volta para Oeiras, o rádio tocando Amália Rodrigues, Gaivota, sobre voos solitários sobre o mar. Senti-me assim, uma gaivota, livre mas marcada pelas ondas. Tomás esperou-me à porta, com um desenho de uma família, ele, eu, Miguel, e 2 bonecos distantes com chapéus de rico. Os avós vêm um dia, mamã. Abracei-o, talvez, meu amor. Quando aprenderem a voar. 6 meses após o ultimato, o Império Santos ruiu como um castelo de cartas ao vento leste. As notícias inundaram os média, escândalo vinícola leva à falência da família Santos, casa de Sintra leiloada. Vi a foto no público, o meu pai de cabeça baixa a entrar num táxi em frente ao Tribunal de Lisboa, a minha mãe ao lado, o rosto escondido num lenço. Senti um aperto no peito, não pena, mas uma liberação amarga, como cuspir um caroço de azeitona podre. Liguei para Miguel do escritório em Lisboa Factory, a voz firme apesar do tremor, acabou. A casa é nossa agora, por direito de hipoteca. Ele pausou, o som de máquinas ao fundo na fábrica de Évora, estás bem? Melhor que nunca, menti. Adquiri a propriedade por um preço simbólico, convertendo-a num centro de envelhecimento para os nossos queijos, cavos naturais na serra, ideais para o processo lento que transforma leite em ouro. Os trabalhadores alentejanos riram quando o anunciamos, de Palácio a Queijaria. Poesia portuguesa. Instalei painéis solares nos telhados, plantei vinhas orgânicas no jardim, transformando o veneno em néctar. Tomás adorava visitar, correndo pelos corredores equantes, chamando o Castelo do Queijo. Mas eu evitava o quarto principal, onde o fantasma do meu pai ainda pairava, o ar carregado de remorsos não ditos. Os meus pais mudaram-se para um apartamento modesto em Amadora, um bairro operário onde o metro range como um lamento diário. A minha mãe ligava, a voz agora humilde, obrigada pela generosidade, Ana. O teu pai trabalha como consultor freelance, ironicamente, para vinícolas pequenas como as tuas. Ri-me, imaginando Henrique, o antigo magnate, a provar vinhos em caves poeirentas de Douro. Diz-lhe para aprender com eles, respondi. A autenticidade vende mais que o engano. Encontros familiares tornaram-se rituais tensos, almoços em tascas de Alfama, onde Tomás tagarelava sobre a escola e o meu pai ouvia em silêncio, os olhos brilhando com um orgulho relutante. Miguel e eu crescíamos juntos no negócio, ele o coração, eu a mente. Expandimos para vinhos, uma linha colaborativa com produtores de vinho verde, rotulada Renascimento, garrafas com rótulos de azulejos inspirados em Lisboa. Um crítico do Expresso elogiou, Ana e Miguel Santos, do deserdamento à dominação, uma história de resiliência minhota. O apelido Santos, outrora maldito, agora era sinônimo de sucesso. Contratei o meu primo, o que testemunhara o casamento, como gerente de exportações. Ele trouxe contactos em Angola e Moçambique, onde o nosso queijo se vendia como o sabor da mãe pátria. Mas o drama familiar não acabava. Uma noite, após uma gala de negócios no Casino Estoril, onde brindámos a um contrato com a El Corte Inglês, recebi uma visita inesperada. O meu pai, sozinho, à porta de Oeiras, de casaco poído e chapéu na mão como um penitente de procissão em Fátima.
Preciso de falar contigo, Ana. Sozinho. Miguel, lendo o meu desconforto, levou Tomás para a cama. Sentámo-nos na varanda, o mar negro ao fundo, ondas sussurrando segredos. Eu não vim pedir dinheiro, começou ele, a voz rouca do uísque. Vim confessar. O que seguiu foi um rio de verdades podres. O deserdamento não fora só orgulho, o meu pai descobrira uma dívida antiga, um empréstimo que eu, na ingenuidade dos 20, se eu assinara para um investimento dele em ações duvidosas. Se casasses com Miguel, perdias tudo, credores viriam atrás de ti. Engoli em seco, o chá arrefecendo na chávena. Então, sacrificaste-me para te protegeres. Ele assentiu, lágrimas escorrendo, fui covarde. E agora, com a falência, o segredo explode. Eles sabem, Ana. Os credores. Podem ir atrás da tua empresa. O pânico subiu como baile, a nossa queijaria, o vinho, tudo construído em fundações que eu pensava sólidas. Naquela noite, consultei o advogado até à aurora, luzes da cidade piscando como estrelas falsas. Podemos renegociar, mas custará caro, disse ele. Oh! Contra-atacar com as provas da fraude original. Escolhi o contra-ataque, o fogo da vingança agora uma fornalha. Contratei detetives, desenterrei documentos, e-mails, transferências, o rastro de um esquema que o meu pai orquestrara com sócios corruptos. Entreguei tudo às autoridades, anonimamente, sentindo o peso libertar-se como um balão no céu de Sintra. Os meses seguintes foram um turbilhão. A investigação reabriu, o meu pai interrogado na PJ de Lisboa, o rosto na capa do Correio da Manhã, ex-magnata acusa a filha de traição. A minha mãe ligou histérica, como pudeste, Ana. Ele é o teu sangue. Sangue que me traiu primeiro, retruquei, desligando. Miguel apoiou-me, mas vi o custo nos seus olhos, noites sem sono, discussões sobre ética. Estás a destruir uma família para salvar a tua? Perguntou ele uma vez, após uma briga. Não, amor. Estou a curar a ferida que eles abriram. O clímax veio num julgamento em Lisboa, eu como testemunha relutante. O tribunal cheirava a madeira envernizada e tensão, o juiz um homem severo de Setúbal com sotaque arrastado. O meu pai, no banco dos réus, olhou-me suplicante, filha, diz a verdade. E eu disse, toda ela, crua como carne crua. Ele deserdou-me para me proteger de si mesmo, mas destruiu-me no processo. O veredito, prisão suspensa, multas, restituições. Saí do tribunal para o sol de primavera, o Tejo brilhando como absolvição. Mas a vingança não trouxe paz, trouxe vazio. Voltei para Oeiras, abracei Miguel e Tomás, cozinhando um cabrito assado para curar almas. Acabou? Perguntou Miguel. Sim, menti de novo. Porque no fundo, o drama humano é um ciclo, perdoamos para sobreviver, mas nunca esquecemos para nos fortalecermos. O verão de 2025 trouxe um calor opressivo a Portugal, o tipo que faz o asfalto de Lisboa ondular como miragens no deserto alentejano. A nossa empresa atingira o pico, filiais em Porto e Faro, um armazém automatizado em Leiria, e prémios no Salão International de Alimentation em Paris, melhor produto regional, queijos Santos. Eu posava para fotos com Miguel, o braço dele à volta da minha cintura, sorrindo para câmaras que capturavam o nosso triunfo. Mas por dentro, eu era um vulcão adormecido, a lava da raiva solidificando em planos frios. Os meus pais, agora sombras de si mesmos, viviam na penumbra do apartamento em Amadora. Visitei-os após o julgamento, levando uma caixa dos nossos queijos, ironia, dado o verdito. A minha mãe, encolhida no sofá com uma manta tecida à mão, aceitou o presente com mãos trêmulas. Obrigada, Ana. É generoso. O meu pai, mais magro que nunca, sentou-se à mesa da cozinha, o olhar evasivo como um ladrão pego em flagrante. Como está o Tomás? Perguntou, voz neutra. Bem. Pergunta por vocês menos agora. Mentira, o miúdo ainda desenhava a voz distantes, mas eu redirecionava as saudades para histórias de heróis minhotes. Conversámos superficialmente, o tempo, a política, o fado novo de Marisa, mas o ar crepitava com o não dito. Finalmente, o meu pai quebrou. Eu merecia prisão, Ana. Mas tu me entregaste como Judas. Levantei-me, a cadeira raspando o linóleo gasto. Judas. Vocês crucificaram-me primeiro,
pai. Com uma carta e um deserdamento. A minha mãe interveio, lágrimas como sempre, basta de dor. Somos velhos, fracos. Ajuda-nos a morrer em paz. Prometi pensá-lo, mas saí com o peito apertado, dirigindo pelas autoestradas até Oeiras, o rádio tocando fado, estranha forma de vida, sobre amores que matam devagar. O plano de vingança amadureceu naquela noite, enquanto Miguel dormia. Eu não queria prisão ou ruína total, queria que eles sentissem o que eu sentira, o abandono lento, o mundo a desabar tijolo por tijolo. Contactei o leiloeiro que lidava com a casa de Sintra, quero-a de volta, mas não como queijaria. Como armadilha. Propus um acordo, devolver-lhes a casa por um preço irrisório, mas com cláusulas, eles geririam um museu familiar financiado por mim, expondo a história dos santos, glórias, quedas, redenções forçadas. Eles viverão lá, mas como guardiões, não donos, expliquei ao advogado. Cada visitante verá a placa, restaurado pela filha deserdada. Miguel descobriu o plano numa manhã de domingo, café a fumegar na mesa de carvalho que compráramos em Antiquários de Évora. Estás a brincar com o fogo, Ana. Isso é crueldade disfarçada de generosidade. Discutimos, vozes e quando no jardim onde Tomás brincava com o cão labrador que adotáramos, um salvador de abrigos, como nós. Crueldade. Eles plantaram a semente, gritei. Agora, colhem o fruto amargo. Ele abanou a cabeça, magoado, e se o Tomás vir isso? Aprenderá a odiar a família. O argumento acertou em cheio, recuei, mas o plano seguiu, refinado, visitas supervisionadas para o miúdo, narrativas editadas para não envenenar inocências. Apresentei a oferta numa carta formal, entregue por estafeta como o deserdamento fora. Eles aceitaram, desesperados, a alternativa era a rua. Mudei-me temporariamente para Sintra durante a restauração, supervisionando pintores que cobriam paredes com afrescos de vinhas e mares, e uma exposição central, painéis contando a queda e a ascensão dos santos, com a minha foto ao lado da deles, herdeira vingadora. O dia da inauguração foi ensolarado, turistas de Espanha e França enchendo os salões. O meu pai cortou a fita, trêmulo, murmurando obrigado para mim. A minha mãe chorou, abraçando Tomás, és o nosso anjo. Mas eu via o brilho nos olhos dela, humilhação, sim, mas também gratidão forçada. A vida seguiu, o negócio florescendo como era em ruínas antigas. Lançámos um vinho tinto de reserva, vingança envelhecido nas caves de Sintra, rótulos com uma gaivota sobre o Tejo. Vendeu-se como pão quente em enotecas de todo o país, críticos elogiando o buquê de complexidade emocional. Miguel e eu reconectámo-nos numa viagem a Comporta, praias desertas onde fizemos amor na areia, ondas lambendo os pés. Perdão-te por o rancor, sussurrei. Ele sorriu, não há rancor, só amor. Mas cuidado, Ana, a vingança consome mais que alimenta. O consumo veio em ondas. Noites de insónias em que sonhava com o porão de Sintra, trancando-os lá, o eco dos soluços deles misturando-se ao meu choro infantil. Tomás, aos 4 anos, perguntou numa visita, mamã, por que os avós vivem no museu? Expliquei com uma história, eles guardam memórias para todos, como heróis. Mas ele via além, eles são tristes. Comecei terapia numa clínica em Cascais, sessões com uma psicóloga minhota que dissecava o trauma como um cirurgião. A tua vingança é um escudo, Ana. Mas debaixo dele, há uma menina que só queria ser amada. Confrontos familiares se escalaram. Numa ceia de Natal em Amadora, antes da mudança para Sintra, o meu pai bebeu demais Porto Barato e explodiu, tu nos humilhaste. O museu. Somos exposições para o teu ego. A mesa virou, pratos de rabanadas voando. Eu levantei-me, voz de aço, ego. Vocês me deserdaram por ego. Agora, pagai com dignidade. Saí para a noite fria, neve rara caindo como confetes de julgamento. Miguel seguiu-me, o carro aquecendo no estacionamento, acabou de vez. Quase, respondi, traçando planos finais. O golpe de misericórdia foi sutil, anunciei a doação da casa para uma fundação de apoio a famílias deserdadas, eles como curadores vitalícios, mas sem controle financeiro. Vivam lá, mas saibam que é meu legado, não o vosso. Aceitaram, quebrados. Senti vitória, mas vazia, como beber vinho azedo. O outono de 2025 trouxe folhas douradas às vinhas de Douro,
um tapete de decadência bela que espelhava o fim do meu ciclo de vingança. A Fundação Herdeiros Esquecidos inaugurou em Sintra com pompa discreta, jornalistas de todo o país, câmaras da RTP capturando discursos sobre resiliência. Eu falei primeiro, voz firme no púlpito improvisado no jardim: esta casa, outrora prisão de orgulhos, é agora refúgio para quem foi descartado pela família. Porque o sangue não compra lealdade, constrói-se com escolhas. Aplausos ecoaram, mas os meus pais, no fundo da multidão, baixaram os olhos, fantasmas em vida. Após o evento, confrontei-os no porão restaurado, agora uma sala de aconselhamento, luzes LED dissipando sombras antigas. Eu enterrei-vos aqui, na vossa própria escuridão, disse, e quando o sonho recorrente. O meu pai, apoiado na bengala, ergueu o queixo, e agora? Nos desenterra. A minha mãe tocou o meu braço: perdoa-nos, Ana. De verdade. Sentei-me no chão frio, como na infância, e chorei, não de raiva, mas de exaustão. Perdão não apaga cicatrizes. Mas posso tentar viver com elas. Miguel esperou-me fora, com Tomás no colo, o miúdo mastigando uma fatia de queijo. Mamã, os avós vêm a jantar. Sorri, limpando o rosto: sim, meu sol. Toda a família. O jantar foi em Oeiras, mesa farta de mariscos do Algarve, vinhos nossos fluindo como rios de reconciliação. Conversámos horas, o pai admitiu fraudes passadas, a mãe confessou ciúmes da minha independência. Rimos de memórias, verões em comporta, fados cantados em família. Tomás uniu-nos, inocente, perguntando sobre aventuras de avós. Pela primeira vez, vi-os como humanos falíveis, não monstros. O negócio estabilizou, foco agora em legado sustentável, programas de estágio para jovens de famílias pobres, parcerias com cooperativas alentejanas. Miguel e eu planeámos um segundo filho, sonhando com corridas na praia de Carcavelos. Mas o trauma deixara marcas, eu verificava contratos 2 vezes, confiava devagar. Numa terapia final, a psicóloga disse: a vingança foi o teu fado, Ana. Agora, canta uma nova canção, de cura. Meses depois, o Natal em Sintra, a casa agora lar partilhado. Decorei com luzes como estrelas guias, servindo cabrito assado e doces de amêndoa. O meu pai ergueu uma taça, à Ana, que nos salvou de nós mesmos. Brindámos, o vinho quente na garganta. Tomás adormeceu no colo da avó, e eu, pela janela, vi o nevoeiro levantar-se na serra, símbolo de clareza após tormenta. A vida, em Portugal, é assim: drama entre oliveiras, vingança que amadurece em perdão, corações partidos remendados com linhas de fado. Eu, Ana Santos, deserdada, vingadora, redimida, dancei sob as estrelas, livre finalmente. O Tejo fluía ao longe, levando segredos para o mar, e eu segui em frente, com o amor como bússola.